Mais um vídeo para o canal do Ícaro. Estou aqui mais uma vez com vocês para poder falar sobre o tema deste vídeo, que é: todo homem deve ser pai. Todo homem deve ser papai, é isso mesmo. Eu acredito muito nisso, eu acredito que é uma lei, um mandamento, né, que o Senhor deixou para nós, que é crescer e se multiplicar. E eu acho que todo homem deveria experimentar da paternidade. Eu acho que todo homem ele deveria colocar o máximo de crianças aí no mundo para poder cumprir, né, essa lei, esse mandamento que é multiplicar a terra, multiplicar a sua parentela. E eu sou muito a favor disso. E não somente colocar no mundo, mas viver realmente a paternidade, viver o que é ser pai de verdade, aprender com os filhos, que eu acho que é o que mais me fascinou é que quando eu recebi a notícia, né, de que seria pai pela primeira vez. Eu sou pai de dois homens, o Álvaro de 4 anos e o Azaf que vai fazer 7 anos. E quando eu recebi a notícia que o Azaf nasceria, a primeira coisa que me veio na cabeça, lógico, a gente fica feliz, a gente fica muito alegre com uma vida que vai chegar para acrescentar na nossa família, para nos alegrar, né? Lógico que bate a desconfiança também, como será a partir de hoje. Mas uma das coisas, um dos sentimentos que eu mais tive e comecei a pensar depois dessa notícia foi de que eu teria que ser alguém melhor, eu teria que melhorar como pessoa, eu teria que melhorar profissionalmente, eu teria que melhorar como homem, eu teria que ter mais responsabilidades. E assim, eu não sei se é todo homem, né? Como a gente tem uma crise muito grande nos últimos tempos de caráter, de moral. Eu não sei se é todo homem que tem esse pensamento, mas esse foi o pensamento que eu tive, de que eu precisava ser melhor, eu precisava ser alguém melhor, eu precisava ser mais inteligente, eu precisava trabalhar mais, eu precisava fazer tudo que uma pessoa normal deveria fazer, só que melhor. E foi aí que me despertou em várias áreas, né? Eu comecei a estudar mais, eu comecei a ler mais, procurei comprar livros sobre filhos, sobre como criar filhos, sobre temperamento, para entender como que é uma criança da outra. Quando veio o meu segundo filho, e isso ficou muito claro para mim, porque os dois são totalmente diferentes, o gênio de cada um é totalmente diferente. Então é importante que a gente procure ter conhecimento para poder lidar com cada um deles. E assim, o meu filho, os meus filhos, eles só vieram para minha vida para acrescentar e me ajudar a melhorar como ser humano, como pai. Por isso que eu acredito que todo homem ele deveria ser pai, porque a partir do momento que o homem sabe que vai ser pai, eu acredito que a maioria deles, né? Como eu falei, a gente vive uma crise de caráter, de moral, de responsabilidade, mas eu acredito que a maioria deles pensa em melhorar, pensa em ser uma pessoa melhor em todas as áreas, né? E pelo menos comigo foi assim. E contar até uma situação que começou a ocorrer há pouco tempo na minha vida, no meu relacionamento com o meu filho mais velho. O meu filho mais velho, ele estuda em um colégio e é uns 15, 20 minutos da minha casa. E quem levava ele para a escola e buscava era a minha esposa, porque eu trabalho, né, fora, e aí a minha esposa se encarregava dessa tarefa. Só que na hora de buscar o meu filho no colégio, a minha esposa passava por uma via que tinha muito trânsito, então ela tinha que sair muito cedo de casa e acabava que às vezes atrasava, pegava trânsito, pegava sinal fechado, horário de pico, 6 horas da tarde, então era complicado. E aí, como eu trabalho de moto,
a solução que a gente teve eu saio do serviço um pouco mais cedo, vou de moto, porque eu não pego o trânsito com a moto, pego o meu filho e venho para casa. E aí a gente providenciou um capacete para ele, né, que ele não tinha. E a partir de então eu comecei a buscar ele no colégio. E cara, parece ser uma coisa muito boba, né? Mas faz uma diferença tremenda. É só aquele momento que a gente tem ali de ele subir na moto, eu ir lá buscar ele dentro do colégio, eu colocar o capacete nele, ele subir ali na moto e agarrar em mim ali, abraçar em mim, demonstrar a confiança de estar comigo numa moto, que a gente sabe que moto é um veículo assim muito perigoso. E a gente já vai criando um vínculo maior, a gente já vai criando mais afeto um com o outro. E a gente vai conversando ali, às vezes a gente vê alguma coisa, vê um animal na rua e a gente vai tendo essa troca, né, no decorrer ali do trajeto. E pra mim também é muito estranho porque é engraçado que a gente anda sozinho na moto, eu que trabalho, né, em cima de uma moto, atendo clientes e tal, e tenho que sair de moto para atender, então a gente muitas vezes comete muitas coisas erradas no trânsito, né? Uma velocidade um pouco a mais, uma ultrapassagem mais arriscada. E o engraçado é que quando o meu filho sobe na moto, eu fico muito apreensivo, pelo menos nas primeiras vezes, ficava muito apreensivo, porque a gente pega um pedaço de rodovia, né? Não é um trajeto muito longo, mas a gente pega ali um pedaço de rodovia com caminhões, com veículos maiores. Então eu ficava muito apreensivo, ficava muito na defensiva. E assim, isso demonstra o quanto a gente age diferente quando a gente tem alguém sob a nossa responsabilidade, que é os nossos filhos. E quando a gente está sozinho, né, a gente age totalmente diferente. Então acredito que isso demonstra muito a diferença de a gente ser pai e não ser pai, né? Que a gente começa a ter atitudes diferentes. E muitas vezes, depois que eu comecei a buscar ele no colégio, até andando sozinho mesmo, eu comecei a ter uma cautela maior. Porque eu falei, poxa, se quando eu tô com ele aqui na minha garupa, quando ele tá confiando em mim, segurando, às vezes ele deve ficar com medo de algum lugar que a gente passa, ele segura mais forte que eu percebo. E porque quando eu tô com ele, eu tenho toda a cautela possível, e quando eu tô sozinho, que eu deveria também ter muita cautela, eu acabo às vezes cometendo algumas imprudências. Então a partir desse dia que eu comecei a buscar ele de moto no colégio, eu andando sozinho também, eu passei a ter mais cuidado, pensando já em buscar ele também no final do dia. Eu comecei a pensar, poxa, se eu cometer alguma imprudência e sofrer um acidente, acontecer algo, eu não vou conseguir buscar ele no final do dia. Então, por isso que eu falo da importância de ser pai, porque a partir do momento que a gente se torna pai, a gente não pensa mais só por nós, mas a gente pensa também pelos nossos pequenos. E essa foi um pouco do meu relato aí. Se você está vendo esse vídeo aí, você é homem, você ainda não é pai, ou você tem o seu filho, não tem tanta convivência por ser separado da mãe, eu peço para você, cara, e deixo como conselho que você se aproxime mais dele, que você viva mais próximo dele e que você procure melhorar também, para que seja um exemplo para ele, para que quando ele crescer, ele olhe para você e te tenha como um verdadeiro herói, como um verdadeiro exemplo, que você seja melhor no seu trabalho, que você seja uma pessoa mais inteligente, mais intelectual, busque mais conhecimento, e jamais fique longe do seu filho, cara. Melhore por ele, viva momentos, crie memórias, porque o tempo passa rápido e esse é o meu recado para você. Seja pai, não só de ajudar a colocar alguém no mundo, mas de realmente
viver esse propósito, viver esse mandamento tão lindo que é ser pai. Se você chegou até aqui, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, me ajuda a crescer esse canal, me ajude a bater aí 100 mil. Vai demorar um pouquinho, mas acredito que vamos chegar lá, melhorando dia após dia. Então, curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Se tiver a opção de hypar, né, que eu vejo em alguns vídeos aí, em alguns canais que eu acompanho, dá essa força pra nós, valeu? Tamo junto.